Boa tarde, quem vos fala aqui é o Fábio, com muita alegria, que mais uma vez eu quero estar aqui trabalhando uma reflexão a respeito de tolerância. E a Bíblia Sagrada tem um vasto campo e argumento para que nós possamos apoiar a nossa concepção e ideia de tolerância dentro do próprio parâmetro bíblico. Eu não vou estar falando de tolerância com aquilo que de fato não deve ser tolerado, mas no âmbito bíblico nós vamos estar tentando descrever o que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no capítulo 15, ele vem trabalhar essa questão que é muito séria. Nós sabemos que no meio cristão, enfim, isso também serve para os que não são do meio cristão. Isso acontece em vários setores da vida. Nós, às vezes, não toleramos o outro, porque às vezes o outro é diferente da gente, porque o outro pensa diferente, porque o outro vê a vida numa perspectiva diferente, porque o outro não gosta, ou não veste, ou não assimila as coisas da mesma forma que nós assimilamos. Mas o que de fato apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 14, versículo de número 1, ele diz o seguinte: aceite os que são fracos na fé e não discuta sobre opiniões deles acerca do que é certo ou errado. O capítulo 15, o versículo de número 7, Paulo diz assim, portanto, aceite-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Paulo, dentro desse contexto, ele está falando a respeito do cristão que tinha, na sua concepção, o conceito que todo gentil deveria se circuncidar ou adquirir costume judaico para fazer parte da igreja, de Cristo. Então, Paulo tem uma percepção que o Evangelho de Cristo e que o próprio Senhor Jesus Cristo, após vir na terra, passar o período que passou, morrer na cruz e ressuscitar, deu ao próprio apóstolo Paulo uma visão do Evangelho aonde a questão da intolerância com respeito àqueles que de fato não eram judeus, mas estavam aceitando a Cristo como Senhor de sua vida. Agora, essas pessoas que são os gentios iam fazer parte da igreja de Cristo. Paulo, se precavendo disso, ele aconselha a igreja de Coríntios a não ter discussões infindáveis, principalmente com aqueles que eram oscilantes na sua fé. Nós sabemos que há muitas pessoas que ainda não têm uma fé fortificada, não têm uma convicção plena do que é e do que deve ser em Cristo, que Cristo de fato é para essa pessoa. E quando há discussões, muitos desses que são fracos, como Paulo denomina como fraco na fé, essas pessoas elas não suportam. Algumas até se escandalizam e saem, vão embora e nunca mais voltam. Então Paulo ele está alertando aos crentes para que não haja esse tipo de discussão. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, ele alertou os crentes de Gálatas, no capítulo 1, o versículo de número 6 ao número 9, Paulo diz assim, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa
daquele que vos chamou a si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas obras, as que não são boas novas. De maneira nenhuma estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas. Paulo está dizendo, e principalmente na carta aos Gálatas, que é a carta que trabalha a questão da liberdade cristã, onde pessoas estavam tentando obrigar os crentes daquele momento a aderirem a um comportamento ou uma filosofia de evangelho que não era saudável e que não tinha fundamento na pessoa de Cristo. Paulo, ele percebe esse comportamento e ele diz o seguinte: vocês não podem aceitar. Seguindo o texto, Paulo diz assim: se vir até um anjo do céu e pregar um outro evangelho que eu não tenho vos pregado, vocês têm que considerar como maldição. Felizmente, hoje as pessoas estão confundindo tolerância em aceitar aquilo que de fato está errado. Paulo não está ensinando que devemos aceitar comportamentos pecaminosos em nosso meio. Mas também Paulo não está dizendo para execrarmos as pessoas. Ele diz para amar as pessoas, para ajudá-las, para levá-las ao entendimento que precisam de mudança. O que nós precisamos entender é que o Evangelho de Cristo, ele não se mistura ao sincretismo religioso, aonde, quando nós falamos com todo mundo, muitas pessoas dizem que Deus é o mesmo. Não importa o segmento que a pessoa é, ela diz que Deus é o mesmo. E eu diria, e afirmo, eu digo e afirmo, o que a Bíblia de fato afirma. A palavra Deus pode, na concepção de muitas pessoas, ser a mesma, mas o Deus, infelizmente, não é o mesmo. Porque o Deus que Paulo está falando, o evangelho que Paulo está pregando, não compactua com o pecado. E nós sabemos que estamos vivendo dias tão difíceis, que quando se fala de pecado, muitas pessoas se ofendem, porque é preferível falarmos de prosperidade, é preferível se falar de que você é um vencedor, que você vai vencer, que nós venceremos, independente do comportamento, e muitas pessoas estão em busca de uma vitória, esquecendo-se que a maior vitória que um cristão pode possuir é servir e ter o evangelho genuíno na sua vida, porque isso produzirá em você e em mim uma libertação que nos condicionará a sermos pessoas vencedoras. Às vezes, achamos que vencer é conquistar algo que estávamos pretendendo, ou chegar em algum lugar. E muitos têm pego atalhos, não importa a forma que vão chegar, elas querem chegarem. Mas o Evangelho não compactua com isso, meu querido. Ser tolerante não significa concordar. Ser tolerante não significa compactuar com o erro. Ser tolerante não significa ser alguém que vai fechar os olhos para aquilo que está errado, seja no outro ou seja em mim mesmo. Não. Paulo está falando de uma tolerância em amor, mas trazer o fraco, o debilitado, aquele que se encontra desviando-se do caminho para o caminho, mas não concordar com nenhum tipo de comportamento que a Bíblia Sagrada não se compromete com esse comportamento. E hoje nós estamos vivendo dias que muitas pessoas estão se denominando evangélicas, mas não querem de fato o evangelho genuíno.
Paulo fala de um evangelho que transforma, que liberta. Ele não está falando de um evangelho que escraviza, que precisa de ajuda humana, de conceitos humanos, de adereços humanos, para que essa pessoa, para que esse ser humano seja de fato liberto para ter uma vida com Cristo. Paulo não está dizendo de obrigações que o próprio homem criou, dizendo esse homem ou aquele homem que é a vontade de Deus. Não. O que Paulo está dizendo é que a Bíblia tem um parâmetro certo, adequado, para que possamos de fato caminharmos rumo ao céu. Seja uma pessoa tolerante, em amor. O fato do outro ter o cabelo diferente, vestir a roupa diferente, pensar diferente, não significa que esse outro não é de Cristo. Não importa a igreja que tu és, o mais importante não é a denominação, o mais importante é o que essa denominação está vivendo através da Bíblia Sagrada, o que está sendo pregado nela, o que está sendo ensinado, porque se está amparada pela Bíblia Sagrada, não importa a placa da igreja, o que importa é que somos um em Cristo, que somos uma família, que somos a igreja triunfante e militante, que estamos caminhando rumo ao céu. Então Paulo, ele está pedindo aos irmãos que sejam mais tolerantes. Seja mais tolerante com aquele que é fraco, com aquele que às vezes você olha e às vezes até pensa, essa pessoa não muda, esta pessoa não faz direito as coisas, não está ainda servindo a Deus como deveria. Ame essa pessoa, ajude-a a entender, a compreender que o Evangelho é boas novas, que o Evangelho é mudança de vida, de comportamento. Não exclua, não menospreze, não, de forma nenhuma. Ame de verdade. Paulo está dizendo que há limites que precisamos observar. Paulo não está mandando você e eu concordarmos com o erro. Paulo não está mandando a gente comungar com o erro. Paulo está dizendo para amar e ajudar o outro a sair do seu comportamento que não agrada a Deus. Por isso, lá em Gálatas, Paulo está dizendo, cuidado, porque havia alguns que estavam tentando inserir na vida dos crentes conceitos que estavam de fato divorciados e afastados do que o Evangelho de fato é. Pessoas que não estavam comprometidas com o Evangelho de Cristo, mas com pensamentos e conceitos judaicos, que eles achavam que todos deveriam ser inseridos nisso e adquirir isso. Mas Paulo diz que a verdadeira circuncisão é do coração, mudança de comportamento, é uma mudança profunda. Quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então você, meu irmão, você, minha irmã, nós precisamos mudanças profundas em nossas vidas. E só o Evangelho genuíno fará isso. Não há arranjo, não há atalho, não há filosofias, não há jeitinhos, não. É o Evangelho genuíno de Cristo que vai entrar no nosso homem interior. Como diz João, o Espírito que convence, vai me convencer e te convencer, vai transformar a sua vida, vai transformar a minha vida, vai nos fazer ser humanos melhores. Vamos ver a vida de uma forma muito mais leve, mas através de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus possa me fazer e te fazer pessoas mais amáveis,
com mais tolerância, amar um ao outro, compartilharmos junto e ajudar um ao outro a melhorar a cada dia. Não concordar com os erros, não, mas sim ajudar uns aos outros a melhorar de comportamento. Só assim faremos o papel de um cristão verdadeiro, não daquele que vai afastar, daquele que vai excluir, não daquele que vai ser um empecilho para o outro, mas aquele que vai ser uma ponte, que vai deixar o outro passar para ter um encontro genuíno com o Senhor. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. E não se esqueça, inscreve-se no canal do irmão Fábio. Certamente, deixando aquele like, você vai me abençoar e nós teremos um crescimento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.